Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro de mais uma Bienal do Colégio Kehle, uma Bienal de Profissões, dessa vez aí no formato de videoconferência. E eu vou ser o mediador nessa noite. Para quem ainda não é meu aluno, eu sou o professor Machado, aí do ensino médio do colégio, e eu vou ser o mediador da palestra do Érico Pilati, que é advogado e gentilmente cedeu o nosso tempo para bater um papo sobre a profissão dele com vocês. Érico, muito obrigado pela presença. Gostaria de informar para todo mundo que vocês têm aí no bate-papo de vocês um lugar para vocês mandarem as perguntas, um usuário está denominado de perguntas, vocês podem escrever para ele por volta das 8h20, das 20h20, né? Depois de 40 minutos aproximadamente da fala do nosso palestrante, convidado, as questões que vocês enviaram para perguntas serão reproduzidas aí para o nosso palestrante que responde para vocês. Érico, obrigado. A palavra é sua, fique à vontade aí. Obrigado, Machado. Obrigado, Larissa, que está aqui nos assessorando também do DAC. É um prazer estar novamente, agora virtualmente, né, nessa Bienal de Profissões do Colégio Kehle. Eu, como ex-aluno, é sempre um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da carreira de Direito. Né? Antes de mais nada, peço desculpa a todos pela escuridão ao fundo. Está um apagão aqui em São Paulo, no bairro que eu moro, mas baterias vão conseguir deixar com que a gente faça essa apresentação. Deixa eu dividir com vocês aqui uma breve apresentação que eu montei, pessoal, para a gente poder conduzindo essa fala. Todos veem a minha tela, Machado? Você acha que está todo mundo vendo? Opa, meu microfone estava fechado. Larissa, Tranquilo. me dá o ok aí, para mim tá legal. Acho que deve estar para todo mundo, então. Deixa eu... Sim, estou vendo também. Perfeito. Bom, pessoal, então, boa noite. Quase 8 da noite. É muito legal ver a quantidade de gente se interessando por direito, estando aqui querendo conhecer um pouco mais sobre essa carreira. Eu me formei no Colégio Kehle em 99, sempre soube que queria direito desde o começo do colegial, mas eu sei o quanto é um momento de escolha difícil, o quanto é complicado a gente ter uma opção, um leque de opções tão grande, ainda mais no mundo hoje tão fluido que nós vivemos, né, com tanto acesso fácil à informação, a outros tipos de atividades. Então, é um momento sensível, é importante vocês conhecerem um pouco sobre todas essas profissões. E sobre direito, eu vou tentar trazer um pouco aqui para vocês da minha experiência e do que eu vivi, né, como advogado, vivo como advogado, e um pouquinho dessa profissão que eu acho tão legal. Então, eu sou formado já há 16 anos pela USP, eu fiz o curso na Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Depois fiz mestrado também na USP em Direito Tributário, que é uma das partes que eu milito mais hoje em dia, com especialização também pelo INSPER em Mercado Financeiro de Capitais, em Direito Tributário. Hoje eu sou professor também de Direito no INSPER e no Instituto da USP de Direito Tributário. E minha atuação principal sempre foi no mercado financeiro de capitais. Eu sempre atuei muito nessa área como advogado, e depois eu falo um pouquinho mais dessa minha experiência, mas vamos falar primeiro mais de direito. Eu sempre gosto de começar a falar com direito, principalmente com alunos, com essa frase, que foi uma frase que foi dita por um professor logo na primeira semana que eu tive aula de direito. Ubi homo ibi societas, ubi societas ibi ius. O que quer dizer, né? Onde há homem, há sociedade, e sempre onde há sociedade, há o direito. A gente não pode esquecer que o direito é uma ciência social, é uma ciência humana, fala de pessoas, fala de convívio de pessoas. Às vezes a gente esquece um pouquinho disso, mas o direito ele lida com relações entre pessoas, né? Sejam relações privadas, relações públicas, relações entre pessoas dentro de um próprio país, entre países, né? Mas o direito sempre vai reger essas relações. E justamente por causa disso o direito muda.
né? O direito que a gente fala na jurisdição no Brasil, ele é totalmente diferente do direito que existe em outros países, porque o direito vai refletir o que a sociedade vive, né? O que foi construído, um processo construtivo de uma sociedade por meio da eleição dos seus representantes, da criação das regras dentro do legislativo, da aprovação pelo executivo, das discussões jurídicas dentro do poder judiciário, né? Aquela tríade de poderes que é tão estudada no colégio e tem uma relevância muito importante para o direito, né? Porque o direito vai ser o resultado e ele é fruto e ele também é a origem de todo esse processo entre os três poderes, né? E o que a gente pode falar, daqui a pouco a gente volta um pouco mais sobre o curso de Direito, mas é interessante como que o curso de Direito, ele entra ano, sai ano, é um curso super procurado, né? Já era, quando eu decidi fazer Direito lá em 99, prestava os simulados, já era super concorrido, hoje continua sendo super concorrido. A gente tem mais de 1.100 faculdades de direito espalhadas pelo país, é um dos cursos com maior número de faculdades existentes hoje. E tem duas razões. Primeiro, porque é um curso que é fácil de ser estruturado, né? Ele não demanda laboratórios, ele não demanda um campo de futebol, de treinamento, ele demanda simplesmente uma boa biblioteca, o que hoje pode ser feita de forma virtual, em grande medida, e demanda salas de aula, né, para conversa, bate-papo, tem integração entre as pessoas. E a gente tem uma lista de faculdades que acabam sendo aquelas faculdades que sempre mais se despontam, né, todos os anos. Em São Paulo, a gente tem a USP, né, o Largo São Francisco, que sempre fica entre uma das principais universidades, uma universidade com mais de 190 anos de tradição. Tem a PUC São Paulo, a PUC Campinas também, são duas faculdades que têm um excelente curso de Direito. A FACAMP, em Campinas, a Unesp, né, em Franca, também tem um excelente curso. Em São Paulo, para quem tem essa ideia de São Paulo, Mackenzie tem um curso fantástico hoje, de pau a pau com todas as outras grandes faculdades de Direito, um curso que cresceu muito nos últimos anos, né? 15 anos atrás, o curso de Direito do Mackenzie não era assim tão considerado e hoje é um curso de ponta. Temos a GV também, com curso integral, né, de Direito em São Paulo, que tem uma visão muito mais para tentar um direito empresarial, ali de fato tentar criar um advogado que vai trabalhar mais para empresas, né? A gente já fala um pouquinho desses tipos de atuação. E a gente tem também algumas outras faculdades, né? A FAAP, com curso em São Paulo, com cursos da Unip, etc. Mas eu acho que essas são as grandes faculdades, né? No Rio de Janeiro, nós temos a UFRJ também como uma boa faculdade e a PUC de Belo Horizonte, né? Acho que essas são hoje as principais faculdades de direito mais próximas aqui da nossa região de São Paulo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o curso, então, primeiro de Direito, né? Ele é um curso que tradicionalmente tem 5 anos de duração, né? Ele, como eu falei, a maior parte das faculdades é meio período, tirando o GV, que faz um período integral, e muda um pouquinho ali a sua grade de matérias. E é um curso que ao longo desses 5 anos, ele vai ser muito rico não só em matérias de direito, mas ele vai ser rico em matérias de outros ramos que tangenciam o direito. Economia, né? Nos primeiros anos de faculdade, vocês provavelmente, quem for para o curso de Direito, vai ter aulas de economia para entender como que o direito se relaciona com a economia, aulas de filosofia do direito, aulas de lógica jurídica, ética jurídica, super relevante, né? E depois, com o passar dos anos, nos primeiros anos, ficam ali as matérias que a gente chama de matérias mais tradicionais, né, que vão falar sobre as relações civis entre as pessoas, um contrato, as relações de família, como que ocorre num processo de herança, processo judicial, processo penal, as discussões de processo de pena, como que ocorre o processo de julgamento de alguém que comete um crime, então todos os estudos de direito penal e da pena,
A gente chama normalmente essas matérias mais tradicionais, direito constitucional, afinal de contas, tudo, para quem gosta de direito, isso é super relevante, tudo que flui no direito decorre da Constituição, da Carta Magna brasileira, que é a Constituição de 88 e dela que decorre todo o nosso sistema jurídico. Além disso, a gente tem nesses primeiros anos, no primeiro, segundo, até terceiro ano, direito administrativo, vai falar sobre as relações com os entes públicos, se começa a falar de direito tributário, direito de família, direito ambiental, e nos últimos anos, normalmente, entram matérias mais especializadas, né? Hoje em dia já se fala muito em direito de mercado de capitais, direito digital, direito marítimo, tem alguns outros direitos mais específicos que acaba sendo importante ser de conhecimento nessas cadeiras da faculdade. Como falei, normalmente os cursos são um período matutino ou noturno, né, que é o bacharelado, a gente não pode esquecer isso. Quem faz direito depois de 5 anos sai como bacharel em direito e não como advogado. Só é de fato advogado quem, depois de formado em direito, depois de ser bacharel em direito, presta o exame da OAB, a gente vai falar dele daqui a pouquinho também, e depois de aprovado nesse exame que você, sim, recebe uma aprovação e pode exercer a carreira como advogado. O que a gente vê também no curso de Direito, né? Como eu falei para vocês, uma intensa e constante interdisciplinariedade. Não dá para se pensar só em direito. Nenhum advogado vive de ler códigos, de ler leis, né? O advogado vive de ter a interação com as pessoas, entender como que aquela matéria que ele conhece melhor pode ajudar na solução de alguma questão, uma discussão judicial, num contrato, em algum tipo de litígio, né? A gente vê muito, e normalmente quando eu vou falar com estudantes sobre direito, normalmente vem as ideias de séries de TV, aqueles grandes tribunais, e hoje, só que a função do advogado não é simplesmente em tribunal. Eu, por exemplo, com 16 anos de carreira, eu devo ter pisado 1, 2 vezes num tribunal, né? Todas as outras atuações minhas como advogado foi dentro do direito empresarial, então ajudando uma empresa a poder desenvolver seu negócio, desenvolver sua atividade. E hoje essa é uma função muito importante do advogado, entender toda essa complexidade jurídica, todo esse conjunto de regras e traduzir para aquele que é o seu cliente, seja o empresário, seja a pessoa física, de modo que seja possível ele atuar de fato com o conhecimento que ele possui das regras, né? Afinal de contas, cada vez mais, e vocês aqui, super jovens, tenho certeza, super conhecedores dessas interconexões, muito melhor do que eu, do mundo virtual, do mundo digital, sabem o quanto que o conhecimento ele é fluido. O conhecimento está presente hoje num acesso a um site, num acesso a uma base de dados. Então, não é o acesso à lei ou conhecer simplesmente a letra da lei que vai fazer do advogado um bom advogado. O que vai fazer do advogado um bom advogado é aquela pessoa que estudou durante esses anos todos como funciona a lógica da lei, como que de fato ele funciona como um sistema jurídico. A palavra sistema jurídico, a expressão sistema jurídico não é à toa, ele é um sistema de fato, um sistema de regras, de princípios, de conjuntos, assim como na matemática, mas ali tentando um outro resultado, tendo como resultado fazer com que a sociedade funcione melhor. E isso a gente faz, pessoal, assim, nos anos da faculdade. A gente aprende, de fato, direito nos primeiros anos, porque é interação com pessoas, é relacionamento, é entender como que aquelas regras, e uma infinidade de regras, elas funcionam dentro de uma lógica do sistema jurídico. E a gente percebe que ao longo dos anos, nesses cursos de direito, cada vez mais, esses cursos criam uma especialização ao longo do ano, né? Então, no começo, as matérias mais básicas, as matérias dos ramos mais tradicionais, e depois, ao longo do tempo, a gente evolui para uma especialização que é normalmente como a carreira jurídica funciona. Dificilmente vocês vão encontrar um advogado que se diz generalista, que conhece tudo. Isso é muito difícil, né? São muitas especialidades. E normalmente os advogados eles se especializam muito, assim como em muitas outras carreiras, né? Carreira
médica, engenharia, há uma especialização no mundo jurídico. O que é importante dentro desse curso, né? Domínio da língua portuguesa é essencial. Isso é uma coisa que é base para todo advogado, né? Vocês vão ler muito, vão escrever muito, vão falar muito. Tem uma intensa atividade de leitura, interpretação, escrita e oratória dentro do mundo jurídico, né? E a oratória e a comunicação são muito importantes. O advogado, ele é um comunicador na origem, na essência. Ele precisa passar a ideia, ele precisa ler uma regra, complexa ou não complexa, precisa interpretar aquela regra e verificar como que ela pode auxiliar o seu cliente, pode auxiliar uma causa, pode auxiliar uma discussão que seja desde um contratinho até a aprovação de um tratado internacional. Isso é a função interpretativa, é a função do advogado. E por isso, quanto mais informação e melhor preparado, ele vai estar mais pronto para poder atender o seu cliente, né? Então, o curso de direito, ele é muito importante que ele seja vivido com a absorção de outros conhecimentos que não só do mundo jurídico. Por isso que é importante a economia, a filosofia, a lógica e saber depois expressar todo esse conhecimento. Por isso que a interpretação, a escrita, a oratória e a comunicação são importantes. Como eu estava falando para vocês, tem algumas principais áreas, né? São as mais conhecidas, são aquelas que a gente pode chamar de mais famosas do direito, que é a parte civil, comercial, penal, processo civil, processo penal, são os nichos de conhecimento mais tradicionais, né? Vamos falar de tributário, direito trabalhista, que fala das relações de trabalho, direito financeiro, e vai falar sobre como que os estados conseguem ter recursos para o seu funcionamento, direito econômico, consumidor, ambiental, securitário, são muitos ramos e eles se dividem em grandes blocos dentro do que a gente chama de direito privado, que vai falar das relações muito entre pessoas, e de direito público, das relações entre entes públicos ou entre as pessoas e os entes públicos. E vira e mexe, como eu falei para vocês, o direito ele é vivo, a gente tem um crescente de novas áreas no direito. E nos últimos anos eu tenho sempre trazido esses três elementos, porque têm sido muito importantes, os três aqui, que é a atuação em compliance, que são controles, como que de fato um advogado ele atua de forma mais próxima a uma empresa, a um conjunto de regras, e como que ele ajuda nesse controle. Direito eleitoral, né, todas as discussões, a cada 2 anos nós temos eleições, existe uma grande quantidade de discussões de direito eleitoral, existe um tribunal eleitoral em Brasília só para lidar com essas questões. E o direito digital, afinal de contas, quantas e quantas questões não surgem, desde questões mais simples, como, por exemplo, se a minha informação que está ali disponível na internet, eu posso me apropriar dela, ela é minha propriedade, não é minha propriedade, até questões mais complexas, como do tipo, um robô tem personalidade jurídica, um robô é um sujeito de direitos, ele pode eventualmente ser sujeito ou ser réu num processo judicial, né? Todas essas discussões ficam a cargo do direito digital. Vamos falar um pouquinho agora sobre as carreiras, né? Então, em termos de carreira, como eu falei para vocês, são basicamente 2 divisões, né? Setor público e setor privado. Para quem vai para o setor público, normalmente é via concurso, né? Então, nos anos 2000 e nessa última década, o número de concursos em direito foi muito grande, agora tem tido uma redução, mas os grandes concursos, os mais concorridos, são o de magistratura, para aquele que tem interesse em virar um juiz federal, juiz estadual, juiz do trabalho, existe a carreira da magistratura. Promotoria, que são os promotores do Ministério Público, que a gente costuma dizer que é o 4º poder, além do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público seria o 4º poder que defende o povo. Diplomacia, né? Então são várias carreiras dentro da diplomacia, de embaixadores, cônsules, secretários e uma gama gigante de assessores dentro da diplomacia. Procuradoria, cada órgão público tem o seu advogado, pensem dessa forma, né? Então a prefeitura tem o seu advogado, o governo do estado tem seu advogado, a Sabesp tem seu advogado, a União tem o seu advogado, e esses são os procuradores, né? São os advogados públicos.
Existem carreiras também de assessores e técnicos em direito, por exemplo, junto aos senadores e deputados, sempre existe ali um técnico que eles chamam de direito, que é um advogado formado, que presta um concurso para ser um assessor, para auxiliar no entendimento das leis. Uma pode ser via atuação acadêmica, né? Então a USP, por exemplo, que é uma entidade pública, ela tem um concurso para os seus professores, e esse concurso permite que depois você siga a carreira como professor, e a carreira acadêmica e de docência, né, no mundo jurídico, ela é muito forte. Existe uma grande relação entre os advogados que de fato gostam de militar de uma forma mais conceitual e que atuam paralelamente no mundo acadêmico. Eu, por exemplo, eu me divido entre esses dois mundos. Eu sou advogado, trabalhei por anos na Bolsa, né, hoje na B3, vocês devem ouvir bastante sobre isso. Fui até 3 meses atrás superintendente jurídico lá da Bolsa e hoje estou num escritório montando uma área de direito tributário de mercado. Então, além disso, eu ainda gosto muito de dar aula período à noite, fazer um segundo turno. E um concurso público para algum outro cargo que surja, né? Normalmente, os concursos públicos exigem ensino superior e o curso de Direito é um dos cursos aceitos para a maior parte desses concursos. E no setor privado, daí sim, de uma forma mais específica, né? Aquele que se forma em Direito, é bacharel em Direito e depois presta o concurso da OAB, ele pode advogar, exercer a advocacia, de uma forma autônoma, né, na sua própria casa, podendo ter seus clientes, ou dentro de um escritório, que é um conjunto de advogados, que se divide das formas mais diferentes, ou, de fato, como um jurídico de empresa, sendo que cada vez mais a gente vê empresas com grandes quadros de advogados internos, né, de jurídicos internos, que se formam quase como pequenos escritórios. E a função do advogado interno é muito interessante, porque ele não vai lidar no dia a dia só com o direito, ele vai lidar com o negócio da empresa, vai lidar com a forma como ele atua. Normalmente os advogados de empresas são muito próximos à diretoria, aos órgãos de gestão, porque eles assessoram, né? Eles são quase conselheiros jurídicos dentro desses órgãos. Além disso, no âmbito privado, você pode ser um consultor jurídico, você pode ser um parecerista, assinar pareceres jurídicos, né? Quem é parecerista não precisa necessariamente ter OAB, porque o parecer normalmente tem uma pegada mais acadêmica, então você precisa simplesmente ser formado em direito. Uma assessoria dentro, por exemplo, de uma empresa como uma Price, uma KPMG, que são entidades de auditoria, e precisam muito da atuação do advogado para saber como conduzir com seus processos de auditoria de empresas, de órgãos públicos. E uma atuação acadêmica também, dentro do setor privado, né, que, como eu comentei para vocês, eu acabo dando algumas aulas. E falando um pouquinho desse exame da ordem, né, porque quem faz direito acaba tendo que passar por esse segundo exame depois, que é o exame da OAB, e que existe por uma questão de controle. Né? Como se entende que o advogado, ele, de fato, ele tem uma função muito importante dentro do sistema jurídico brasileiro, assim como em outros lugares no mundo. Então, sempre se entende que o advogado ele precisa passar por uma prova depois de formado para saber se ele está qualificado para exercer, para defender os direitos dos seus clientes. Né? A gente não pode esquecer que o advogado ele não defende simplesmente um tipo de interesse, ele vai defender desde a empresa que possui recursos financeiros, como ele vai defender também a pessoa que não possui recursos financeiros e vai atuar como pro bono, vai atuar de uma forma a poder fazer valer ali as premissas de justiça, de proteção àquelas pessoas hipossuficientes. Né? Então, o advogado precisa estar preparado em qualquer uma dessas duas extremidades para poder agir em defesa dos seus clientes. E o exame da ordem, ele normalmente acontece 3 vezes ao ano, normalmente em janeiro, maio e setembro. Esse ano, por causa da pandemia, ele só ocorreu uma vez, né? Ainda não, provavelmente a segunda vez ocorrerá agora em outubro. E ele tem sempre um corte muito grande, né? Vocês que estão vendo aí notas de corte por causa de vestibulares, etc., vocês percebem que no último exame, que foi o 30º exame unificado, né, um exame só para o país todo, mas depois cada advogado se vincula ao seu estado, foram 131 mil inscritos, só 17% aprovados. Né? Então, a média nos últimos exames tem sido aí de 20% de aprovação.
É um corte forte, pesado, né? Mas normalmente as melhores faculdades passam com 90% a 95% dos seus alunos nesses exames, né? Que, como eu falei para vocês, existe uma gama muito grande de cursos de direito. Nem todos estão preparados e qualificados para, de fato, formar bons profissionais. Então, a prova da ordem serve como um segundo corte, um segundo filtro para o mercado. E hoje a gente tem no Brasil cerca de 1.100.000 advogados. É quase um advogado para cada 200 pessoas. Então é bastante coisa. E justamente por ter muitos advogados, né, uma das profissões que justamente tem uma procura grande, acabam formando um número grande de advogados, e além daqueles novos que estão entrando no mercado, tem aqueles que não passaram nos exames da OAB e estão tentando de novo. Então sempre tem uma pressão grande nesse mercado. Quem for fazer direito, pessoal, uma coisa que eu sempre falo é, primeiro, goste muito de ler, né? Isso é um denominador comum, acho que para qualquer formação profissional, mas entenda que você vai passar o resto da vida se atualizando, porque as legislações mudam, as pessoas mudam, né? A vida muda e o advogado precisa estar atualizado. E para isso, os advogados que se destacam, que conseguem de fato serem bons advogados e ter uma carreira muito interessante, eles são aqueles que vão ter um diferencial, né? Então, aqui falando um pouquinho do profissional do futuro, mas é o futuro aqui conceitual, né? Sempre o futuro de amanhã, do próximo profissional, que hoje provavelmente são vocês, os profissionais do futuro, os futuros advogados, mas amanhã já tem uma nova leva. Mas eu acho que o que diferencia, independente de que momento da carreira, em que momento você entra como advogado, é que o advogado é aquele que agrega um valor diferenciado. Ele, de fato, auxilia, ele pega o seu conhecimento de direito, de relações, de solução de relações entre as pessoas e tenta agregar isso para os seus clientes, para causas sociais, né? A gente não pode esquecer que os advogados não lidam só com clientes, né? Tem muitos advogados liderando ONGs, liderando causas sociais, liderando discussões internacionais, órgãos internacionais, e isso decorre muito desse conhecimento um pouco mais vasto que acaba ocorrendo, porque afinal de contas, como eu falei, o sistema jurídico e o conhecimento jurídico é um meio, né? Ele não existe por si. Você precisa ter um conhecimento das causas por trás, né? Então, alguém que vai lidar, eu, por exemplo, trazer meu exemplo, que lidei muitos anos e lido até hoje com o mercado financeiro, o meu conhecimento jurídico ele não existe por si. Eu preciso entender quais são as operações no mercado, o que é uma emissão de uma ação, como funciona uma empresa que abre capital, quais são as operações com derivativos, quais são os riscos que eles vão gerar para os meus clientes, e, em razão disso, poder atuar e agregar um valor diferenciado para os clientes. Sempre lidando, sabendo que a gente vai lidar com pessoas. Em qualquer situação, desde uma reunião, de uma assembleia gigante com 300, 400 pessoas, até numa relação one-on-one, a gente tem que saber que o advogado, quem vai fazer para o ramo de direito, mesmo o juiz, né, que não está ali atuando como advogado, ele vai lidar com pessoas. Ele tem que saber o quanto isso é importante. Então, quais são, acho que, os principais valores que eu acho relevante para os advogados, né? Tem que ser comprometido e dedicado. Isso vale hoje para vocês que estão estudando, estão ainda pensando o curso que vão fazer. Vale depois para o curso de Direito também. Ser atualizado, né? Cada vez mais a gente vive num mundo que não dá para simplesmente dizer, puxa, eu já estudei o Código Civil, né? E o Código Civil no Brasil, o penúltimo vinha desde 19, né? E ele foi mudado em 2002. Mas desde 2002 o Código Civil já tem várias mudanças. É importante entender por que dessas mudanças, né? Um artigo ele não muda simplesmente porque alguém acha que tem que mudar. Ele muda porque existe uma intenção social por trás, porque existe uma vontade de se ajustar a algum comportamento social, né? Acho que um exemplo que eu trago que é muito relevante, quando a gente fala de anos atrás, não era aceito, por exemplo, do ponto de vista jurídico, né, o casamento pessoas do mesmo sexo. E hoje o sistema jurídico mudou.
e aceita esse tipo de união para fim jurídico, para fins jurídicos. Isso é uma mudança super importante, porque de fato é o reconhecimento dentro do mundo jurídico das relações sociais. Isso tem que ser feito. Por isso que o jurídico está sempre, o mundo do direito está sempre em ebulição, com novas discussões, com novos assuntos a serem melhorados, tirando barreiras. Érico, Oi. estamos aqui há 10 minutos aí da apresentação. Beleza. Obrigado, Desculpa Machado. interromper aí. Imagina. Eu que agradeço. Então, é importante estar sempre atualizado quais são as discussões em andamento, porque são essas discussões que normalmente vão demandar a atuação do advogado. Buscar sempre ser eficiente e assertivo, né? Da mesma forma que hoje eu tenho certeza que os professores, e vocês vão lembrar do que eu estou falando, final de o Machado que está aqui de geografia não vai poder negar. Eu tenho certeza que depois de várias questões dele tem o famoso explique. Né? E o explique que ele coloca no final da questão não é para a pessoa escrever duas páginas de receita de bolo, é para de fato explicar aquilo que é importante. E isso é muito importante no direito também, você saber explicar, você saber sobre o que você está falando e seu objetivo, trazer aquilo que de fato é o conhecimento que você quer passar. Inovador, né? A gente não pode hoje em dia pensar uma profissão e um profissional do futuro que não seja inovador, que não queira aprender novas competências, que não queira aprender sobre o mundo digital, que não queira entender como que relações pessoais e profissionais vão se integrar. Como eu falei para vocês há 10 anos atrás, ninguém ligava se o seu dado estava ou não estava protegido. Vocês todos aqui devem ter redes sociais, né? E quando vocês se cadastram nessas redes sociais, vocês preenchem ali um quadrinho com suas informações, dão um aceito nos termos e condições e dão um ok. Atrás desses termos e condições, pessoal, tem mais de 60, 70, 80 páginas de regras que vocês estão permitindo ou não que os seus dados, por exemplo, sejam divulgados. Há 10 anos atrás, isso não era uma questão tão relevante. Hoje, com esses produtos de dados, essa captura de informação, é uma questão super relevante. E cada vez mais, esse ok que vocês dão num cadastro, numa rede social, se torna uma questão jurídica super relevante para ser discutida. O que vai ser feito com seus dados? Conectado, né, sempre atento às necessidades ao redor, não só tecnológicas, mas sim aquelas necessidades que eu falei para vocês, de o advogado estar sabendo como olhar a sociedade, né? Quais são as principais discussões, como que ele pode auxiliar na sua atuação junto à sociedade, ao seu cliente, órgãos públicos, e como que aquele conhecimento que ele aprendeu lá nas cadeiras no curso de Direito serão importantes para conectar pessoas e conectar os assuntos existentes. Outro dia eu conheci um advogado que largou o mundo jurídico para construir sistemas de software que atendem advogados. Daí vocês vão falar, puxa, mas não era melhor um programador para fazer esse tipo de atividade? Na verdade, não, porque ele, como advogado, ele conhece o sistema jurídico e ele sabe como que um novo sistema, um novo software vai poder atender bem aos advogados dentro desse sistema jurídico, né, desse conjunto de regras, processos, procedimentos. Então, vocês percebem como hoje em dia o advogado não está simplesmente preso ao tribunal e a uma cadeira dentro de uma empresa. Hoje existe uma quantidade gigante de assuntos no qual os advogados podem, de fato, atuar, até como programadores. Normalmente é um facilitador, transforma divergências e dificuldades em oportunidades, né, justamente pelo seu conhecimento e por aquela questão que normalmente todo advogado tem, que é tentar auxiliar em discussões. Alguns gostam mais de discutir, mas normalmente o advogado ele gosta de auxiliar na integração de pessoas, na solução de questões, e essa é uma característica importante. Tecnológico, né, integrado e adaptado à tecnologia. Integrador entre pessoas, assuntos, áreas e negócios. Hoje o advogado, em vários sentidos, se torna integrador. A gente percebe um crescente de números de presidentes de empresas que são advogados, coisas que nós não víamos há 20 anos atrás, porque o advogado tem se tornado cada vez mais um profissional mais completo,
que conhece os riscos e sabe lidar com questões mais burocráticas, além de conhecer também o negócio. E comunicativo, né? Se vocês me deixarem aqui falando, eu vou falar por 5 horas. Então, é importante vocês saberem que um advogado tem que saber se comunicar, senão vocês não conseguem passar a mensagem daquilo que seria o objetivo. E ser um ser ético, né? O advogado, pelo conhecimento que tem, pela posição que ele atua, pelo acesso às informações que ele acaba tendo de um cliente que é um presidiário, de um cliente que possui um problema de informação confidencial, ele tem que ser um ser ético. Existe o juramento, né, quando nós nos tornamos advogados, existe um juramento que é feito, que tem como base um código de ética. Precisa ser defendido, afinal de contas, nós atuamos para a sociedade tem que buscar ser ética. E como que é o mercado de trabalho hoje, né? Então, voltar um pouquinho aqui algumas coisas que eu falei para vocês, para retomar. Tem uma atuação muito forte em setores de alta, que é o direito empresarial, né? A gente vê uma economia melhorando e, com isso, as empresas precisam de advogados preparados para lidar com os assuntos de dia a dia, de questões comerciais, questões contratuais, tributárias, questões de compliance e controle, né? O compliance normalmente é controle, né? Não vou aqui me estender muito tempo, mas são advogados que sabem quais são as regras e como que determinado cliente precisa se adequar a tais regras. Então, isso tem sido muito importante, principalmente em companhias de capital aberto, né? Vocês que devem estar ligados um pouquinho em mercado, muito mais do que anos atrás. Todas essas empresas que vocês veem que tem IPO, abertura de capital, etc., precisam ter um controle muito forte das normas para saber se eles estão atendendo às regras existentes. Então, direito digital, direito das startups, questão de dados, né? Essa Lei Geral de Proteção de Dados que vai estar entrando em vigor para proteger os dados das pessoas, o biodireito, as questões de genética ou de atuação com cruzamentos de fauna, flora, como que isso vai ser protegido para o futuro, quem que é o criador, de quem é a propriedade dessa criação, é possível ser feito, todas essas discussões que a gente vê com as pesquisas de vírus, né, que surgiram com a pandemia, de quem que é o dono, é possível explorar, não é possível explorar, são questões que o direito acaba atacando. Questões de direitos humanos, afinal de contas, quanto mais os estados estão próximos em torno do mundo, né? Hoje é muito fácil uma pessoa que está aqui no Brasil ir para a Rússia, ir para a China, e a questão de direitos humanos cada vez mais é importante em termos mundiais, e questões de direito internacional. Do outro lado, aquelas áreas mais tradicionais do direito, então o advogado civilista, o advogado que cuida de processo trabalhista, são muito relevantes para o direito, para o dia a dia da sociedade, mas são áreas muito saturadas, né? Porque essas áreas acabam tendo um número maior de advogados. Por isso que a especialização, a qualificação e a atualização dos advogados, em especial nas áreas mais relevantes hoje em dia, acabam trazendo maiores oportunidades profissionais por meio da especialização. Como eu falei para vocês, o advogado ele acaba tendo, por tudo isso, pelo conhecimento que ele ganha nos bancos da faculdade, pela absorção de conhecimento que ele tem de atuação dentro de um determinado mercado, desde o mercado do agronegócio até uma atuação dentro de uma empresa específica, ele vai sempre ganhando uma atuação estratégica, né? E isso dá para ele também uma responsabilidade. Afinal de contas, o advogado é aquele que às vezes vai resolver um problema contratual, mas também é aquele que vai ser ouvido numa discussão familiar. E ele tem uma responsabilidade muito grande sempre de tentar buscar uma boa condução, não só para o seu cliente, mas no final do dia que seja a defesa do bom direito. O direito é sempre vivo, como eu falei para vocês, né? Acaba sempre mudando, sempre se atualizando, por isso que o advogado precisa estar sempre atualizado. E uma coisa que a gente acaba vendo muito hoje, seja para quem for para setor público ou setor privado, vai ser um advogado público ou privado, é que é uma carga horária sempre elevada, porque afinal de contas, você não está preso necessariamente, principalmente os advogados autônomos e de escritório, não estão presos necessariamente a um horário do fórum, não está preso a um horário de uma empresa, né? As dúvidas e os problemas podem surgir a qualquer momento. Então, via celular, via computador, e-mail, cada vez mais a gente vê que a carga
horário de atuação dos advogados é muito mais extenso do que simplesmente 8 horas, né? Porém, cada vez mais flexível. E aqui eu trouxe para vocês, para finalizar, um esquema gráfico de algumas palavras de uma pesquisa que foi feita ano passado, sobre como que os advogados se veem e são vistos pela sociedade, uma pesquisa que foi feita em algumas capitais no Brasil. E vocês percebem que os advogados acabam sendo vistos como figuras necessárias, essenciais, relevantes, porque tem uma atuação normalmente em momentos de fragilidade, né? Quem possui uma empresa ou uma atuação no dia a dia de um juiz ou de um procurador, tem ali uma atuação diária com o direito. Mas para quem, às vezes, precisa de uma atuação mais pontual, um problema de família, um problema de sucessão, uma questão comercial, ele vai buscar no advogado sempre um auxílio, porque o advogado possui não só esse conhecimento das regras, como falei para vocês, é quase um default, uma necessidade, mas ele precisa ter esse conhecimento com soft skills, precisa saber trabalhar e filtrar esse conhecimento jurídico para que ele se torne, de fato, um conhecimento prático, algo que possa ser colocado em prol da população, da sociedade, buscando atender ali os princípios do direito, que é defesa da sociedade, defesa da justiça, por meio das questões do dia a dia, desde uma pequena questão até uma grande questão. Só. Então, acho que deu meu horário aqui, 40 minutos, mas eu quero parar de falar e ouvir um pouco também vocês. Machado. Bom, vamos lá. Primeira questão que a gente tem aqui, Érico, da Giovana, pelo que eu entendi da pergunta dela, ela está fazendo uma questão em cima de informações que ela teve a respeito do direito, do curso de direito ou do direito em si na Itália, na Espanha e em Portugal. Basicamente, o que ela está perguntando talvez seja uma comparação, ela pede que você compare se é possível, por exemplo, e vale a pena você fazer faculdade no Brasil para exercer direito na Europa, nesses países particularmente ou em outros. Uhum. Ótimo. Boa pergunta, Giovana. Acho que você já fez algumas pesquisas, de fato. A gente, quando olha em termos de mundo, em que pese cada país tem o seu próprio sistema jurídico, a gente divide o mundo no que a gente chama de 2 tipos de sistema, o common law e o civil law, né? O civil law é o direito que a gente chama de quase de direito latino, né? Que a gente vai encontrar no Brasil, em maior parte dos países da América Latina, Portugal, Espanha, França, Itália, né? São os países ali do sul da Europa. Todos esses países são conhecidos como da civil law, que é um direito baseado em códigos, baseado numa tradição latina, né? Na tradição romana. A gente não pode esquecer que o direito surge muito na Grécia e em Roma, né? E esses dois são ainda muito fortes dentro das construções e conceitos jurídicos. Do outro lado, a gente tem um direito mais anglo-saxão, que é o da common law, que é muito forte nos Estados Unidos e Inglaterra, né? Então, assim, essas são formas de se pensar o direito. Dentro desses países, então, o que eu posso falar para vocês, sendo bem objetivo, é que quem se forma, por exemplo, no Brasil e vai advogar na Itália ou na França, vai ter uma dificuldade, porque vai ter que conhecer de forma detalhada os códigos, o sistema jurídico desses países, né? Você vai ter que estudar, fazer um curso de complementação para poder tirar o seu bacharelado em direito também, em direito nesses países, e depois prestar, se você quiser ser advogado nesses países, o exame da OAB local, né? Então, nos Estados Unidos é o bar, na Inglaterra é o bar, cada um desses países, França, Inglaterra, Itália, Espanha, tem os seus próprios exames da OAB, né? E é possível, sim, ter um conhecimento básico. Então, se você sabe, por exemplo, o que é um contrato de garantia, esse contrato de garantia, o conceito dele vai ser o mesmo no Brasil, vai ser o mesmo na Itália. Só que provavelmente no Brasil ele vai ser regido por algumas regras específicas do Código Civil e lá na Itália vão ser por regras próprias do Código Civil italiano, né? E essa diferença faz com que os advogados, no básico, possam sim fazer uma atuação em vários países. Mas para atuar como um advogado, você precisa não só fazer um curso num outro país, você vai precisar também prestar o exame da OAB local desse país
e daí sim, se você for aprovado, você vai poder atuar como advogado nesse outro país, né? Existem vários advogados que acabam fazendo isso hoje em dia, principalmente aqueles que atuam em direito internacional, né? Mas mesmo que você não faça isso, você pode atuar em outro país, mas não como um advogado local. Você vai ser um consultor. Por exemplo, eu tenho amigos que moram na Inglaterra e que são consultores de direito brasileiro lá. Eles não são advogados na Inglaterra, eles são advogados no Brasil. Então, eles não podem atuar como advogados lá, a menos que eles façam o exame da OAB local. Muito bom. Mais uma pergunta aqui, Érico, da Pietra. Eu acredito que ela esteja se referindo ao momento sobre o qual você falou do exame da ordem. Então, ela está pedindo para você explicar a diferença dessa prova e de fazer um concurso público. Perfeito. É Bom, isso. Pietra, o que acontece, né? O concurso público, ele é um exame que é feito pelo governo, né, pelas diferentes instâncias, pelo judiciário, pelo executivo ou pelo legislativo, para cumprir, para preencher alguns postos de trabalho. Então, às vezes, um fórum precisa de um assessor para atuar dentro do tribunal. Se eles precisam de um juiz, eles abrem um concurso de magistratura. Se eles precisam de o exemplo que eu dei da Sabesp, precisa de um advogado interno, ele abre um concurso para poder contratar esse advogado. Uma vez que ele tenha prestado o concurso, o advogado vai exercer aquele cargo para qual o concurso existe. Então, se foi para magistratura, ele vai ser juiz, se for para procuradoria, ele vai ser um procurador, e ele se torna, então, um funcionário daquele órgão público, né? Isso é uma questão. O exame da ordem, ele não é um exame vinculado a órgãos públicos, né? A Ordem dos Advogados, ela é uma entidade privada que tem como função justamente consolidar os interesses dos advogados. Vamos chamar de um sindicato, vai ficar mais fácil. E ele possui, por lei, a obrigação de realizar esses exames para validação, de fato, do curso de direito, permitindo que os bacharéis em direito virem advogados. E como advogado, uma vez que você tem o seu número da OAB, né, quem passa nesse exame da ordem ganha um número da OAB, você pode sim advogar, exercer a atuação privada, né, de advocacia. Caso você seja um advogado e depois queira prestar um concurso público, você pode, só que você vai ficar com a sua carteira da OAB, o seu número da OAB suspenso. Então são coisas diferentes. O exame da OAB, ele simplesmente vai validar quem vai ser advogado para atuação privada. E os concursos públicos, assim como para outras profissões também, eles vão contratar pessoas para serem funcionários públicos nas suas diferentes funções. Não sei se ficou claro, Pietra. Se não ficou, avisa, a gente complementa. Podemos ir para a próxima? Vamos. Bom, tem uma pergunta aqui da Luísa, que é a seguinte, né? Como faz para se tornar cônsule ou trabalhar em um consulado através do direito? Perfeito. Então, Luísa, todas as carreiras de diplomacia, né, e a carreira de cônsul é uma dessas carreiras, de embaixador também, e de alguns secretariados dentro das embaixadas, são concursos, né? Normalmente eles não são abertos sempre, não dá para você ter uma ideia de que todo ano vai ter o concurso para o Instituto Rio Branco, né, como é chamado, que é o instituto que faz as avaliações para a diplomacia. E esse concurso é um concurso super disputado, né? Porque afinal de contas o embaixador, o cônsul, os secretários, eles em diferentes funções, né? Normalmente você tem primeiro o embaixador, embaixo o cônsul e depois os secretários. Eles atuam num papel de representação do país fora do Brasil, e quando estão no Brasil eles atuam em função administrativa relacionados ao Itamaraty. E esse concurso, normalmente ele tem 3 grandes fases, né? Uma fase de línguas, que é muito pesada, normalmente se exige 3 línguas para o concurso. Uma fase de conhecimento geral, e aí nesse conhecimento geral volta aquela questão que eu falei para vocês, do advogado precisar ter um conhecimento bem vasto, e por isso que para o Itamaraty, para essas carreiras de diplomacia,
a formação como advogado acaba sendo uma formação importante. Então, quem se forma em direito, quem é bacharel em direito, está habilitado a prestar esse concurso para ser cônsul, secretário ou embaixador do Itamaraty. E uma última fase que é física, né? Porque afinal de contas o que se quer é que seja uma pessoa que vai representar o país lá fora em várias situações, não vai ser simplesmente em Washington, que é sempre muito concorrido, mas eventualmente vai representar o Brasil numa zona de guerra, né? Então é importante também prezar pela saúde desse funcionário público que vai ser o cônsul, embaixador ou secretário. Então é um curso pesado, muito concorrido, né? É difícil de passar nele, mas é lógico que a base de estudo, já desde a faculdade, ajuda muito, né? Normalmente eu vejo, tenho colegas que fizeram esse concurso, hoje são cônsuls e embaixadores no Brasil, atuando aqui ainda ou já no exterior, e eu lembro que desde a faculdade eles já falavam desse concurso, eles já estudavam quase como que para passar nesse concurso posteriormente. Então é uma preparação de anos para poder fazer esse concurso. Bom, uma questão aqui da Maria Eduarda, que é uma questão que eu ouço regularmente também de alunos que são terceiranistas, de formandos. Ela quer saber um pouco mais sobre a relação das faculdades de Direito e Relação Internacional. A questão ainda sobre a diplomacia. É mais fácil de conseguir um emprego? É mais fácil entrar para a área de diplomacia? Talvez seja oportuno, Érico, eu não sei se é o caso aqui, fazer uma rápida comparação. Eu não sei se é possível aqui entre o direito internacional e a pessoa que se forma como internacionalista, que se forma em relações internacionais. Sim, o que é que você poderia perfeito dizer aí? Eu acho uma ótima comparação, Machado. Então, o que acontece, né, nessa sua questão, Eduardo? A gente tem, como eu acabei de explicar, né, tem uma questão que é o concurso para as carreiras de diplomacia, né, e isso ocorre depois da faculdade. Então, você é formado em qualquer faculdade de direito, sendo bacharel em direito, está habilitado para poder prestar esse concurso de cônsul, embaixador, secretário, etc. Isso é uma questão. Outra questão, e que eu vou dividir em três, até para fazer essa comparação com a área de internacional, né? Porque às vezes a gente pode ter relações internacionais, que é um curso específico, que vai olhar muito mais para um conjunto de ramos, né? Quando a gente olha para relações internacionais, é um profissional que sai com conhecimento muito forte em direito, em comércio internacional, em relações de tratados internacionais, política internacional, né? É um profissional que ele não tem tanto uma função como eventualmente um advogado que se especializa em direito internacional, que é olhar para as questões jurídicas. Ele vai olhar muito mais para as questões políticas, de relacionamento, de interação entre entidades internacionais. Então, eu acho que uma grande diferença que a gente pode fazer aqui entre a área de relações internacionais e direito internacional é que elas se complementam. Quem faz relações internacionais vai acabar olhando muito de direito internacional também, né? Mas não tem a formação toda do advogado. Vai receber outras formações, né? De comércio, de política internacional, mas não vai ter toda outra formação mais basilar do advogado. Agora, quando a gente pensa de você querer ou estudar lá fora, né? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, se a ideia seria estudar lá fora por meio de um curso de direito, não necessariamente precisa ser focado em direito internacional, né? Então, se você gosta de direito societário, você trabalha com empresas e você quer estudar lá fora, fazendo um curso na faculdade nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, isso é super possível, né? Porque esses cursos lá fora vão te dar aquela base que eu comentei para vocês, conceitual, né? Logicamente não vai adiantar muito, sempre adianta, sempre, conhecimento nunca é jogado fora, mas esses cursos que recebem alunos de outros países, quando se fala em direito, eles vão falar muito dos grandes conceitos. Então,
puxa, qual que são os problemas existentes dentro de uma empresa? E o problema que existe na empresa no Brasil normalmente é o problema que tem nos Estados Unidos. Então, você vai discutir muito mais conceito, quais são as grandes premissas jurídicas, quais são os grandes princípios jurídicos, como que de fato você como um profissional do direito pode auxiliar dentro de um problema societário, né? E depois cada um volta para o seu país e desenvolve esse conhecimento dentro do direito, da lei do seu país. Muita gente também acaba fazendo o curso no Brasil, faz um intercâmbio para o exterior, principalmente nos últimos anos. Às vezes já fica lá no exterior, faz um estágio lá fora, presta a OAB local, lá da onde está estudando, e depois volta para concluir aqui os seus estudos no Brasil. Então, assim, existem várias formas de se integrar o início do estudo no Brasil e depois ir para o exterior. Não existe algo melhor ou pior. Isso vai depender muito da sua área, que depois você vai buscar se especializar no direito. Então, por exemplo, para quem gosta de tributário, ir para a Alemanha é uma Disneylândia, porque o direito tributário ele é muito forte na Alemanha. Se você vai para a área societária, empresarial, ir para os Estados Unidos vai ser muito interessante, porque eles têm lá bases jurídicas muito fortes, conceituais. Né? Isso pode ser feito depois que você se formou, então você termina o curso aqui e vai para fora fazer uma especialização, um LLM lá fora, ou se você quiser isso cada vez mais forte nas boas faculdades, então eu posso falar aqui, pelo menos nas de São Paulo, né? PUC, USP, Mackenzie, tem investido muito em intercâmbios de alunos, né? E tem permitido que esses intercâmbios, dependendo das faculdades com quem eles têm relacionamento no exterior, permita que ao longo do curso de direito você possa ir para uma faculdade no exterior, fazer inclusive até matérias que vão se compensar depois localmente, porque afinal de contas você tem toda uma base conceitual por trás. Então, eu acho que são três grandes coisas. Uma coisa é carreiras diplomáticas, carreiras internacionais, né, por meio do direito. Uma outra questão é você querer estudar direito internacional, então todo o direito que vai lidar com a OCDE, ONU, Nações Unidas, toda essa questão como a interação entre os países por meio de tratados internacionais e como que você absorve esse direito dentro de cada país. E uma terceira coisa é como que você quer estudar os diferentes ramos do direito, inclusive direito internacional, seja no Brasil, seja em faculdades no exterior. E você pode fazer isso tanto ao longo do curso, nas principais faculdades, pelo menos em São Paulo, eu sei que existe essa possibilidade, quanto eventualmente fazer de uma forma posterior quando você concluir. Muito bom. Ela tinha perguntado objetivamente se era mais fácil de conseguir emprego ou com o direito com as relações internacionais, Entendi. mais fácil de entrar para a área, e qual das duas seria mais fácil para a diplomacia. Pelo que eu entendi da sua fala, Érico, depende muito do que você faz depois que você se forma, não é isso? Sim, É vai do tipo depender de muito. curso, de especialização, né? Vai depender muito, Perfeito. porque a questão de buscar ser mais fácil ou não ser mais fácil, não é necessariamente o ramo do direito, mas sim a qualidade por trás do profissional que se forma ao final do curso. Perfeito. Bom, uma pergunta ainda aqui da Gabriela. Boa noite ao palestrante. Gostaria de saber se você tem dicas de livros ou algo do tipo para darmos inícios aos nossos conhecimentos. Eu vou emendar aqui o que você recorda que te inspirou para o curso de Direito. Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar para semear aí aqueles que estão olhando para essa área já uma leitura, alguma coisa aí? Sim, bem legal a pergunta. Eu acho que, assim, primeiro falando da minha experiência, uma das coisas que mais me atraiu para o direito, eu vi que o Melão está aqui entre nós, acho que o Melão vai poder se recordar, o Melão que foi meu professor também no que ele, eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre gostei de me expressar, de trazer questões à frente da sala, etc. Então, eu sempre vi no direito uma forma de tentar ali buscar uma forma de expressão, uma forma de comunicação, né, por meio lógico, fundamentado, etc. E eu já tinha alguns advogados na família, então foi mais fácil entender como que o direito auxiliava nessa construção. Então, para mim, acabou sendo muito lógico ir para o direito, se bem que no último ano eu ainda fiquei pensando em economia, e no final acabei atuando no direito do mercado financeiro de capitais, não tem um tio agradável.
Mas em termos assim, dicas de livros, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes, né? Estou tentando aqui pensar pela memória, e se eu não conseguir recordar agora, eu prometo que depois eu mando por meio do Machado aqui, etc., algumas recomendações de livros interessantes para se entender um pouco como esse mundo do direito. Mas uma recomendação que eu acho que é mais interessante, existe um livro que é super legal, que se chama A Folha Dobrada. A Folha Dobrada é um livro escrito por um professor da Faculdade de Direito da USP, o Goffredo Silva Teles, e ele escreveu nesse livro algumas histórias da Faculdade de Direito ao longo de vários períodos. Ele viveu o período da ditadura, ele viveu o período da retomada da nossa democracia nos anos 80, e como que o curso de Direito, os alunos de Direito foram importantes nesse processo. Então, é um livro que ele é leve em termos de questões jurídicas, né? Ele não vai falar de fato de direito, ele vai falar do mundo jurídico, ele vai falar do como que os advogados acabam tendo um papel importante em qualquer momento da história de um país, né? E como eles marcam posição. Então, um livro que eu deixo aqui com recomendação é esse A Folha Dobrada, que na verdade o nome do livro é super interessante, porque ele é um trecho do livro que fala que, na verdade, ele deixa a folha do livro dobrado enquanto ele vai lutar as questões sociais, as questões políticas, para depois retomar a leitura, né? Então, é um livro que fala um pouco sobre esse mundo por trás do direito, o que é de fato ser um advogado, o que é defender causas não só pontuais de clientes, mas causas sociais, políticas e nacionais. E eu acho que é bem interessante para vocês que estão pensando no mundo jurídico entender um pouquinho mais do que só faculdade, cursos, tipos de direito, entender um pouco mais do que é de fato ser um advogado. Muito bom. Uma pergunta aqui do Benjamin agora sobre o seguinte, um concursado público que tenha passado na OAB, caso ele queira, ele pode voltar a advogar? Acho que essa coisa é interessante, né? Sim, sim. Não, é legal, Benjamin. Pode, tá? Uma vez que você passe no exame da ordem, a menos que você seja condenado por alguma questão ética, né? Existe um tribunal de ética dentro da OAB, você não perde a sua carteira, né, de advogado. Lógico que você tem que pagar uma anuidade para essa carteira, né? Eventualmente ela pode ficar suspensa se você não pagar, etc. Mas você não perde a condição de advogado, né? Então, se você é um advogado, você prestou o exame da OAB, que não é um concurso público, é um exame simplesmente de validação, né? Assim como os médicos têm a residência, os advogados têm o exame da OAB. Tanto que não é número de vagas, tá, pessoal? O exame da OAB não é assim, só passam os 10 primeiros. Não. Todo mundo que fizer o número mínimo de corte, que é 50% na primeira fase e 6% na segunda fase, passou. Se todo mundo tiver essa nota, vai passar e vai virar advogado, né? Então, uma vez que você passa no exame da OAB, caso depois você preste um concurso e vá ser, por exemplo, um juiz, você automaticamente fica com seu número suspenso. Caso depois você não queira mais ser juiz, queira se exonerar do cargo, voltar a advogar, é possível, você pede novamente a retomada do número. Muito bom. Érico, eu só vou pedir para você repetir o nome do livro que estão me perguntando aqui no direct. Aqui. Deixa eu pegar o número certinho. Folha aqui, dobrada? Tá. A folha dobrada. Deixa eu ver se tem algum complemento. A folha dobrada. Tá. Isso. Qualquer coisa você pode mandar para mim, eu compartilho com os alunos aí. E eu acredito que o Melão queira participar. Alguma palavra? É isso, Melão? Isso, eu estou aguardando aqui. Eu falei, deixa eu aguardar que a conversa está boa e animada, falando até do Goffredo da Silva Teles aí, então a coisa está muito boa. Mas o Érico sempre foi um grande leitor e por isso até enveredou aí para a área do direito, né? Deixa eu ver se ele, acho que ele deve ter dado uma saidinha agora. Estou ouvindo. Tá aí. Então, tá aí. O Érico é o nosso palestrante de sempre, né? Sempre aí está na palestra, sempre vem, sempre faz muito sucesso, sempre vai muito bem, né? E a gente, inclusive, visitava a Bolsa de Valores antigamente, o senhor Ari ia, né, Érico? Então, sim, você sim. que
recebia toda a equipe, os alunos lá em São Paulo, então sempre era uma visita muito boa. Agora a gente acabou não indo mais, tal, as coisas mudaram, né? Mas sempre foi muito oportuno e a gente se lembra muito saudosamente de você como aluno, Legal, como palestrante, tá? Então eu vou ficar sempre atrás de você para os bienais. Pode ficar, é sempre um prazer poder voltar, fazer esse bate-papo aqui com os alunos, com vocês no Keele. Afinal de contas, a formação, né, que a gente estava tanto falando dos profissionais, ela surge no colégio, né? Ela surge quando a gente tem essa formação que é tão relevante, da dedicação de vocês, você, Melão, que eu tive tantas aulas, tantos ensinamentos, do Machado aqui também como professor, porque, afinal de contas, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aqui, todo esse conhecimento que vocês estão absorvendo nas aulas no colégio, em outros colégios, vocês podem ter certeza que é essencial para depois o que vocês vão buscar em qualquer carreira que vocês forem desenvolver, em especial no direito. Eu levei por muitos anos todos esses conhecimentos e levo até hoje, né? Em especial português. Nunca as aulas de português foram marcantes até hoje para mim. Que bom. Que bom. Mas pode concluir aí, Machado. Érico, um abraço, viu? Obrigado, Melão. Forte abraço. Obrigado. Melão, agora eu tenho apenas os agradecimentos dos alunos que foram feitos aqui, Não, agradecendo as pode fazer, indicações, agradecendo a palestra, anotaram tudo aqui. Certamente essa palestra eu vou citar em algum momento em aula. No segundo ano a gente passa pelo curso de Geopolítica, está passando nesse momento, e invariavelmente a gente sempre acaba lembrando alguma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta então minha, né? Aproveitar para a gente encerrar. Sim. Érico, em relação tanto ao curso de Direito como à carreira como advogado nessa área que você se especializou, você se lembra de alguma expectativa sua que tenha sido eventualmente frustrada e alguma outra que tenha sido superada? O que você me diz em relação ao Érico que saiu do Colégio Keele, né, uns anos atrás, e o Érico de agora, que aí é um profissional bastante importante, já com bastante experiência nessa área? Legal, Machado. Eu acho que todo mundo, quando vai para o ramo do direito, fica sempre, e para quem depois for buscar esse livro que se chama A Folha Dobrada mesmo, né, vai sempre ter uma visão muito grande de mudanças, né, de atuação em grandes questões, etc. Isso ocorre. Em algum momento da carreira, de fato, essa atuação em alguma grande questão ocorre, né? Só que é interessante como a gente, ao longo do tempo, vai percebendo como a gente acaba descobrindo mais questões políticas, técnicas, econômicas, né? E eu acho que não uma frustração, mas a gente percebe como que os objetivos às vezes vão se alterando ao longo do tempo, né? Então eu acho que uma coisa que é importante, eu quando era advogado, eu era estudante no Keele e pensava em ser advogado, eu me imaginava nos tribunais, eu me imaginava defendendo grandes causas, né? E no final do dia eu acabei indo para o direito empresarial, né? Atuando dentro de empresas, segui carreira, virei superintendente dentro dessa área, liderando equipes de 60 pessoas, etc. E daí a gente percebe que o Érico, aquele advogado que antes pensava em falar no tribunal, acabava falando para outros tribunais, né? Acabava falando para outras pessoas e tendo que lidar com outros conhecimentos, né? Então, eu acho que uma coisa que é interessante no mundo jurídico é que ele é muito fluido, né? Então, quem quer eventualmente ir para um escritório, trabalhar no escritório, depois mudar para uma empresa, ou quer prestar um concurso e depois ir para a advocacia privada, é muito possível fazer isso ao longo da carreira, né? Depender da sua necessidade, do seu interesse. E eu acho que uma das coisas mais interessantes que para mim foi muito positivo e que foi uma realização muito grande como advogado foi quando eu, depois já de muitos anos de experiência, voltei para as cadeiras da faculdade, fiz meu mestrado, agora estou pensando em ir para o doutorado. E é interessante como o processo que a gente tem de absorver conhecimento e tentar ser um profissional melhor acaba sempre voltando, né? Aquela mesmo frio na barriga que provavelmente vocês aí como alunos estão, porque tem um vestibular daqui a pouco, tudo, vai voltar quando você tiver 30, quando você tiver 40 anos, tentando ir para um mestrado, para um doutorado, e
com a mesma intenção de, puxa, agregar conhecimento, fazer com que todo esse conhecimento, esses estudos que vocês estão fazendo hoje, que vão continuar fazendo ao longo da carreira, se transformem em algo maior. Então, eu acho que ver o resultado do trabalho sendo bem feito, por meio, por exemplo, vocês devem conhecer a B3, né? A B3 é o resultado de uma série de fusões de empresas. Eu fui o advogado que liderei pela Bolsa esse processo. Então, ser advogado é muito isso, é saber que o processo que você fez, o conhecimento é amorfo, né? Porque são palavras, são conceitos, eles, quando colocados numa ordem adequada, eles dão um resultado interessante. Isso que é muito legal ver. Muito legal. Érico, obrigado em nome do Colégio Kelly, dos alunos. Gostaria de agradecer a sua participação. Não sei se o Melão tem mais alguma coisa para dizer aí. Queria agradecer também a Larissa, aqui do CAD. E aqui não chegaram mais perguntas. Se não tivermos mais, Melão, aí podemos encerrar, é isso? Não, podemos sim. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o Érico, né? E agradecer você também, viu, Machado? Porque a gente tem mediadores aí muito bons. Então, isso também ajuda muito as palestras. Prazer enorme. Baita Tá bom, aula tá aqui do professor, advogado e professor, né? Estava só ouvindo. Muito legal. Muito legal. Tá bom. Voltar para o Kelly é sempre como aluno, Machado. Sempre como aluno. Mas então, isso é bom, isso é bom. Tá certo. Então, eu quero agradecer muito vocês, Melão, pelas palavras, Machado aí pela intermediação e pela condução aí do bate-papo com os alunos, aos alunos pela troca de ideias. Eu fico super à disposição, se alguém tiver dúvida depois, o Melão tem meu contato, eu fico à disposição para responder as perguntas. E agradecer a Larissa também. Tá certo, muito obrigado.